Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre saúde integrativa. Tratar sobre reflexões inspiradoras relacionadas à saúde emocional, propósito de vida e autocuidado, conectando pessoas e organizações em busca de uma vida mais plena e consciente. Eu estou recebendo a terapeuta, especialista em desenvolvimento humano e práticas integrativas, e palestrante, Joyce Martins. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Joyce, obrigado por você ter aceito o convite, de participar desse bate-papo no Panorama de Negócios. Prazer te receber aqui, viu? Muito prazer, eu que agradeço o convite, é uma honra participar do seu podcast e vamos conversar, estou muito feliz e muito entusiasmada, mas isso já é de natureza, viu? Meu entusiasmo é nato. Ô Joyce, você sabe que, até antes da gente começar, eu estava até comentando com você que o que eu tenho percebido de casos de pessoas que entram por um caminho complicado por conta de ansiedade é fato. E é uma questão que preocupa porque a ansiedade, ela acaba sendo um dos passos, se não for cuidada, que pode levar a um caso de depressão, que é um caso mais grave. Quando a gente fala ansiedade hoje, antigamente as pessoas falavam que chegava período de final de ano, as pessoas ficam naquela ansiedade, porque aquela correria, e participa de festa, e participa de evento, e isso, e aquilo, e tal. Só que hoje, quando a gente a gente percebe, por exemplo, que esse quadro, para quem tem um quadro de ansiedade, isso acontece sempre ao longo do ano. Basta que aconteça alguma coisa, que tire a conexão da pessoa em relação a uma determinada questão, que a pessoa fica naquela ansiedade para as coisas se resolverem. E aí a pergunta que não quer se calar, quando a gente fala sobre essa questão da ansiedade, existem práticas que viabilizam a pessoa conviver de uma forma, se é que a gente pode chamar de harmônica, em relação a essa questão, Joyce? Ótimo ponto de vista. Hoje o tema ansiedade não tem como não ser citado. É algo que está em unanimidade. Eu falo que se você não tem ansiedade, alguém da sua família tem, alguém no meio tem. O Brasil é o primeiro no ranking de pessoas consideradas ansiosas, disparado do segundo lugar. Então a diferença ela é bem significativa, ou seja, nós somos, eu falo, o Brasil é em primeiro, nós somos ouro, mas infelizmente é na ansiedade. E quem é o segundo lugar? Paraguai. Paraguai? É, Paraguai. Nossa! E um ponto de vista que eu sempre gosto de comentar é que a gente tem que saber identificar a ansiedade. Então, vou fazer uma pergunta para você. Quando você era criança e ia se aproximando do Natal, você sentia aquela coisa assim, do tipo, ai, tá chegando o meu presente, ai, o Papai Noel. Papai Noel. Isso, então já era uma ansiedade, só que a gente chama de ansiedade boa. Ou quando você tá mais moça e você tá namorando uma menininha e você fala, ai, eu vou ver ela na escola. Isso é uma espécie de ansiedade. Então, essa sensação de ansiedade, ela é presente no ser humano. E aonde que está o problema? O problema é eu não conseguir gerenciar isso. Como você falou, hoje as pessoas elas sentem isso o ano todo, o dia inteiro, a semana inteira.
Infelizmente, essa sensação que antigamente era um friozinho na barriga, um calorzinho no peito, porque isso é nosso, né? A expectativa de algo, geralmente bom, ela dá uma ansiedade na gente. Então, quando eu vou prestar uma prova, né? Quando eu vou fazer um concurso, me dá uma ansiedade, mas tem que ser algo controlável. O problema é que essa sensação saiu do controle e as pessoas não conseguem lidar nem conviver com isso. Hoje, essa ânsia, essa expectativa do futuro, então muitas vezes não está relacionado a um fato. Às vezes a pessoa ela fica ansiosa por algo que nem aconteceu, sabe aquela coisa, a hipótese, o medo. Seria até algo até meio psicológico também? Exatamente, é o psicológico, porque vem da sua mente criando possibilidades que você ainda não sabe se elas vão acontecer ou não. Ou seja, o medo do futuro, a preocupação do futuro. E respondendo à sua pergunta, então, existem práticas integrativas? Existem. Uma delas é manter a mente no agora, a respiração consciente, o meu estado de presença agora. Então vamos lá, eu soube que eu ia vir conversar com você, fiquei muito feliz, só que o que eu preciso fazer? Neste momento, então vamos pensar ontem, tá? Quando eu recebi a notícia. Então, para hoje, o que eu preciso fazer? Me alimentar bem para agora, dormir bem, programar amanhã o horário de eu sair. Então, assim, aqueles passos que eu realmente consigo realizar e não uma projeção lá na frente, entende? Tipo, o fato, ele não pode me tirar do agora e me deixar vibrando só lá. Então, quando eu falo assim, por exemplo, trazer a sua presença para o agora, o que nós temos? A gente só tem o hoje. Então, eu vou trazer a minha cabeça para agora. Então, hoje eu estou com você, a minha entrega, ela está aqui, a minha mente, ela está aqui, só que isso, ele é um exercício mental. Se eu sou uma pessoa propensa à ansiedade, eu vou ter dificuldade com isso, concorda, né? Sim, mas olha uma coisa que você estava falando agora, e é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, uma pessoa extremamente ansiosa, tá? Você falou da questão do dormir bem, do se alimentar. Mas a pessoa extremamente ansiosa, muitas vezes ela não consegue dormir. Ou, numa situação diferente, ela acaba dormindo muito. Mas aí, quando ela dorme demais, não é uma questão de ansiedade, mas já é um quadro que a gente poderia caracterizar como depressão, né? Exatamente. Aí o que a gente sempre fala, né? Tratamento preventivo. Então, eu comecei a perceber que aquela minha euforia, o meu êxtase, a minha ansiedade para as coisas, ela não passa. Então, opa, existe algo de errado. Sinal amarelo, né? Exatamente, sinal amarelo. Então, eu vou começar a implantar práticas para que eu controle isso. Respiração consciente, atividade física, meditação, toda essa parte que a gente costuma falar de preventiva para não entrar no medicamentoso. Mesmo assim, eu não consegui controlar ou estar num estado mais avançado. Terapia, psiquiatria para entrar com medicamentoso. Porque senão o que acontece é justamente essas cargas de escape que às vezes eu não consigo dormir porque a minha cabeça ela não para, ou eu durmo demais por fuga. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa ela é muito ansiosa durante o dia, aí ela ou toma um remédio, ou chega num pico de exaustão para ela dormir demais. Por quê? Porque ela sabe que acordada ela não tem descanso. Então ela fica naquele looping, joga uma sobrecarga de sono, porque é a maneira dela fugir da cabeça dela no tempo atual, compreende? E é esse momento que a gente precisa entrar com o medicamentoso. Tem que ir atrás de um profissional e entrar com a medicação. Só que aí a gente cai naqueles problemas que infelizmente é muito recorrente no Brasil. As resistências, os tabus. Então hoje ainda se pensa que terapia é para louco, remédio é para louco. É isso aí. Infelizmente. Verdade. Eu tenho paciente que, mas o remédio, eu sempre falo, o remédio ele não é o problema, o remédio é a solução. Mas eu não quero depender do remédio. Não, o remédio ele é necessário agora. Não adianta nada eu estar com um quadro, então vamos lá, você está com um problema de estômago, você está com um problema no braço, alguma coisa, adianta você relutar para tomar o remédio? Não adianta. O que vai resolver a sua dor agora? É o remédio.
Depois que você estiver tratando com remédio, a gente vem com uma intervenção para você conseguir desmamar, se desprender do remédio, iniciar um novo normal após esse período. Só que as pessoas ainda têm muita resistência e acabam negligenciando a própria saúde mental, não aderindo à terapia, a remédios, a práticas, simplesmente achando que elas vão conseguir lidar com isso sozinhas. Não tem como. E não tem como, meu como. amigo, você compreende? Verdade. E aí a gente vai cair nesse buraco, que não tem como eu chamar de outra palavra, que é esse buraco que a gente está vivendo hoje, que são pessoas com ansiedade, com depressão, com burnout, síndrome do pânico, mas por quê? De uma negligência, e eu sempre falo, nunca é do nada. Ninguém chega num pico de transtorno mental, Sim. assim, do dia para a noite. É um processo, né? É um processo, é uma caminhada. Assim como a tua melhora, ela é um caminhar, o teu regresso à doença, ela também é um caminhar. E aí a gente vê que, infelizmente, por algumas resistências da pessoa, ela acaba caindo naquele buraco. E para sair é mais difícil. Você concorda que um pouquinho de pé na piscina é mais fácil de sair? Sim, sim. A canela é mais fácil. Mas O joelho, o corpo todo submerso, depois é mais difícil. Ô Joyce, você sabe que você estava comentando sobre isso e eu vou te fazer uma pergunta que é no mínimo complexa, né? Você vê o teor dessa pergunta que eu vou te fazer agora. Você acredita que o mundo está mais doente? Olha, eu como gestora de pessoas, eu sinto muito em dizer, mas eu acredito que sim. E eu posso fazer um comentário com você? Claro, claro. Infelizmente, a maior parte disso é manipulado. Nós estamos doentes justamente por causa da mídia. Vamos falar um pouquinho da ansiedade de novo. Uhum. Como que você não vai ser ansioso se você pede uma comida e em 10, 15 minutos ela está na sua mão? Você compra uma mercadoria lá do estado de São Paulo, em 12 horas, no máximo um dia ela está na sua mão. Você vai no mercado, vamos colocar em outubro, já tem panetone. E mal saiu o ovo de Páscoa. Como que você não vai ser ansioso? Com essa velocidade, você acabou de ler um negócio, daqui a pouco já chega outro, já chega outro. A gente não tem tempo para processar. Você compreende que como o cérebro humano, como o corpo humano, seria muito difícil também não ser levado nessa onda? Sim. Porque existe um movimento muito forte. E aí a gente fala, é muito mais difícil nadar contra a correnteza. Então hoje existem menos incentivos a uma vida natural, leve, viva no seu tempo, curta o pôr do sol. É menos essa vibe, mais produza mais, faça mais, extraordinário, você pode, durma menos. Infelizmente. E como que isso não vai acarretar uma doença de saúde mental? Ô, Joyce, e tem uma coisa, você está falando agora, mas tem uma coisa também que as pessoas muitas vezes elas não se tocam do que eu vou colocar agora, que é uma coisa tão instantânea, inteligência artificial. Nossa. Por que eu estou falando isso? E você vai entender o porquê. O foco das pessoas hoje, já há algum tempo, são redes sociais, né? Quando você fala de 10 anos atrás, talvez um pouco mais, 20 anos atrás, você não falava dessa febre de redes sociais. Aí o que acontece? O cara ele utiliza o Google para fazer uma pesquisa. Então o cara chega e fala o seguinte, eu estou precisando de um espremedor de fruta, porque o meu quebrou, não adianta consertar. Eu vou comprar um novo, porque está tão baratinho, né? Compensa mais eu comprar um novo. Aí o cara vai fazer uma pesquisa de preço, aí aparece lá todas as lojas, Magazine Luiza, Casa Bahia, Americanas, por aí vai. Mas eu não vou fazer agora. O cara entra no Facebook, por exemplo, aparece vários anúncios de espremedor de fruta. Tudo por conta da inteligência artificial e por conta da pesquisa lá atrás que você fez no Google. Aí você fica pensando assim, não eu, mas as pessoas vão falar, nossa, que estranho, eu fui pesquisar sobre essa questão do espremedor de fruta, parece que esses caras estão adivinhando o que eu quero.
né? Aparece espremedor de fruta, assim, em várias situações. Isso daí, eu estou ilustrando, mas essa questão da inteligência artificial, e muito se tem discutido em relação a isso, que ela é fantástica, que pode ser utilizado como algo extremamente importante quando é para o bem. Mas o uso da inteligência artificial, se não se tomar cuidado, pode gerar a questão da ansiedade, né? Eu acho que essa questão do Facebook é um exemplo, né? O que você acha sobre isso? Com certeza. E aí a gente cai naquela situação que nós precisamos tomar cuidado com as ciladas. Então, vou usar um paralelo do que você falou. Então, o corpo inerte, ele tende a ficar inerte. O que acontece? O que a inteligência artificial está fazendo hoje? Ela viu que você gosta de um certo tipo de conteúdo. O que ela vai fazer? Ela só vai entregar para você aquele certo tipo de conteúdo. Por consequência, você vai ficando preso no seu celular. Né? Lógico, então você vai deixar de fazer outras atividades. Ou seja, isso nada mais é de uma cilada para prender a sua atenção naquilo que eles querem, como você falou. A pessoa, se ela não tem essa perspicácia, ela vai falar, caramba, é um sinal, eu preciso comprar o espremedor de laranja, tá falando comigo, olha aqui, realmente é. Ela não percebe essa sacada que tem por trás. Sim. E um problema que eu vejo, é uma opinião minha, e acredito que outras pessoas compartilham, é que infelizmente a gente vive essa era do superficial, do que é bonito, Sim. do que é belo, do que é instagramável, que eu acho legal que eles criam cada palavra assim. O Aurélio não daria conta. Verdade, né? verdade. Ele não acompanharia com tanta palavra nova. E ele não percebe que, na verdade, ele está na rede do sistema de continuar se distraindo e não investir no próprio desenvolvimento pessoal, e não cuidar da saúde mental, e não cuidar da saúde física. E ele vai ali preso naquela teia. E infelizmente, então a gente precisa tomar cuidado. Um paralelo rapidinho, semana passada eu estive na palestra do Mário Sérgio Cortella e ele estava falando que ele é elogiado, parabenizado por orações que ele faz de manhã. Falou, nossa, eu faço oração com você todo dia. Ele, que bom. Ele falou, não era eu. Inteligência artificial, Sim. Usando a voz dele para ler salmos. Que é um perigo, né? É aí, então, só que aí eu fico pensando, será que as pessoas elas não param nem para ter um senso de criticidade? Fala, calma, por que o Mário Sérgio Cortella estaria fazendo oração aqui? Esse cara, sabe assim, o mínimo, né, de instigar a pensar. Mas não, por quê? Porque está muito no visual, aquilo Sim. que eu quero ver, aquilo que me agrada. E isso com certeza colabora para a ansiedade, por exemplo. Não é muito difícil a gente ver a pessoa que ela pode até não estar bem por dentro. Mas ela vai botar uma foto, ela vai colocar um filtro, ela vai achar um ângulo, ela vai achar melhor legenda no chat GPT e tá tudo certo. Só que por detrás da tela, como é que tá? Como é que você tá por dentro? Só que isso não importa. O importante é eu parecer estar bem na internet. O importante é eu parecer estar bem no Instagram. Aqui em casa, se eu estiver chorando, se eu estiver com crise, não tem problema. O importante é aquilo que eu estou passando. Isso tá me dando like? Essa cultura do like, da reação, do amei, do engajamento, isso é um perigo para a saúde mental. Eu vejo meninas que elas se medem a atenção se o cara ele deu amei no store. Olha que ponto que a gente chega. Então, isso daí, ô Joyce, eu vejo como uma preocupação muito grande. Porque quando você pega o jovem, né, quando você pega o adolescente, ele fica parte do dia debruçado no celular. E aí surgiu uma questão que foi um tanto polêmica no momento que surgiu no estado de São Paulo, que foi a proibição do uso de celular nas salas de aula. Muita gente criticou, muita gente falou, nossa, mas isso aí é ruim, como é que vão ficar os jovens e tal? Num primeiro momento, o que se percebeu foi uma certa frustração, se é que a gente pode chamar dessa forma, indignação, acho que é a palavra correta, desses jovens em relação a eles não poderem estar com o celular.
Por quê? Tamanha era a dependência. Só que isso daí, hoje, por exemplo, os educadores já veem como um ponto positivo. Por quê? Porque hoje esses jovens eles já sabem que naquele momento eles vão ficar sem o celular e começaram a realizar atividades, por exemplo, até inclusive jogos, que antes das redes sociais e antes do celular as pessoas faziam, né? Não jogar, por exemplo, um dominó, sei lá, jogar carta, baralho, né? sabe? E aí jogos mesmo esportivos, o basquete, o vôlei, pá. Quer dizer, então, diante de uma situação dessa, eu acho que tem solução. Né? Com base no que aconteceu, por exemplo, em relação a essa lei que foi aprovada, que os alunos não utilizam o celular na sala de aula, né? E voltaram, por exemplo, ao passado, a gente vê, por exemplo, que esses estudantes, esses jovens, eles estão sodinhos, né? Sim. Quer dizer, houve, na verdade, de certa forma, um controle em relação a essa ansiedade. No primeiro momento foi complicado, mas depois as pessoas acabam se adaptando. Você acredita, por exemplo, que, tomando esse exemplo aí, o ser humano ele ainda é adaptável, por exemplo, dele se deslocar um pouco dessa questão dessa tecnologia, do celular, ou isso daí está fora de cogitação? Não, eu acredito que o ser humano é altamente adaptável e eu tenho esperança, espero não parecer muito utópica, né? Mas uma retomada de poder, numa retomada assim das coisas voltarem a ser como são, não endeusarem tanto a internet, não endeusar tanto a inteligência artificial, voltar a valorizar aquelas coisas que realmente importam, que é a presença, esporte, cultura, realmente o conhecimento. Eu tenho essa E o contato entre pessoas, né? As pessoas perderam isso. Tem um meme, né, que fala, apesar de eu estar criticando, vou usar um meme, mas por quê? Não sei se você lembra que uma época caía muito o WhatsApp, o Poder do Brasil tava brigando muito, né? E aí caía demais. Aí saiu uma tirinha de... Nossa, hoje fiquei sem o WhatsApp o dia inteiro, fui obrigada a conversar com a minha mãe. Então, quer dizer, a gente sabe que, né, que se tirar um pouco disso, você não vai ter outra opção a não ser voltar a socializar, voltar a ler rótulo, né? Ai, como é que eu vou fazer para passar meu tempo? Vai ter que voltar a ler rótulo, vai ter que voltar a ler gibi, vai ter que voltar a fazer coisas que antes a gente fazia e que realmente estimulava o nosso cérebro. E esse é um grande problema, que boa parte da internet, ela não estimula, né? Você pode ver que é um vício, aquilo lá, né? E a gente vai caindo para aquela tendência do que é mais fácil, do cômodo, do confortável. E aí a gente não evolui. O ser humano, agora entrando nessa parte de missão, né? O ser humano, ele evolui como? É na resistência, é na força, é no levantar da queda, é na dificuldade. Sim. Não tem como a gente se tornar melhor com aquela linha calma, tênue, de tudo dando certo. Não é a questão do estímulo, né? É no estímulo. Verdade. Essa semana eu gravei um vídeo, né, do pessoal que está desabafando com a IA, usando chat GPT para terapia. E o perigo, ele é que... É perigo grande isso aí, né? A inteligência artificial é moldada para te agradar. Então você vai falar, ai, nossa, eu tive um dia péssimo, o que você acha? Meu, você é maravilhosa, imagina, quem fez isso com você? E a terapia, ela é justamente para quê? Para te instigar, tem que te confrontar, mas qual que é a tua parte nisso? Qual que é a sua responsabilidade? E o que você vai fazer agora? E aí, se a pessoa ela vai nesse movimento de só receber o alimento que lhe convém, como que você melhora? Se você não tem um embate, se você não tem um confronto de ideia, se você não questiona, você vai achar que o seu comportamento ele é normal, por sua vez você vai ficar replicando ele, como que você melhora? Você sabe, Joyce, você está falando, a gente está conversando, e quem está nos acompanhando está pensando assim, será que eu sou ansioso? Porque às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Com relação, por exemplo, a comportamento. De repente a pessoa vira e fala o seguinte, eu não me acho ansioso. Mas eu gostaria que você
levasse para quem está nos acompanhando, porque a gente está falando de tanta coisa, isso daí gera dúvida. Certo. Né? Existem características, por exemplo, que conseguem identificar uma pessoa ansiosa? Existem. Uma delas é quando você não consegue controlar sua mente no agora. Então, você tá aqui, aí você tá, cabeça, semana que vem eu preciso resolver. O mês que vem vai acontecer. Não consegue se concentrar, né? Exatamente. Então, Tá. esse é um ponto de ansiedade. Outro, você não consegue lidar com uma coisa só. Então, eu não faço uma atividade. Eu quero fazer uma, eu quero resolver essa, eu quero várias coisas ao mesmo tempo. E a gente confunde que, eu sou multitarefa. Calma. O que é ser multitarefa? Porque não dá para eu lavar o prato e enxugar e não sei o quê. Então, quando eu fico tentando realizar mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso é característica da ansiedade. Eu quero resolver várias coisas ao mesmo tempo e, por fim, eu acabo não resolvendo nenhuma. Certo? Isso aí. Né? Outro sinal de ansiedade é realmente o acelero mental. E a gente tem o pensamento acelerado, mas também aquele acelero da sua cabeça, ela não para. Então, ela fica girando. O que aconteceu? Não sei o que. Vai acontecer. E se acontecer, como é que eu vou resolver? Sabe? A gente chama de ansiedade generalizada. Não tem um problema e a pessoa dentro dela já está com o problema, com a solução 1, a solução 2, o problema 4. Tá tudo ali na cabeça dela. Então, esses são alguns dos traços de pessoas que são ansiosas. Você faz muita palestra, né? Só para as pessoas terem uma ideia, normalmente essas palestras, elas versam sobre que tipo de temas? A maioria das minhas palestras, elas são sobre saúde mental aplicável em alguma área. Então, como aplicar a saúde mental na prática, respiração, dormir bem, alimentação, ou dentro de alguma área. Recentemente eu dei uma palestra na FATEC de Bauru, trazendo pilares de saúde mental, ética e humanização para o curso de gestão hospitalar. Então, a minha missão é sempre encaixar a saúde mental em algo que você precise, porque saúde mental está dentro de todo mundo. Então, se você tem pessoas, tem o assunto de saúde mental para eu levar. Então, a maioria das minhas palestras, elas são voltadas à saúde mental. Ô Joyce, você tem percebido, por exemplo, que as empresas, elas estão mais preocupadas com relação à questão da saúde mental dos seus funcionários? Estão. Uma parte disso é porque já vem uma obrigação, né? Agora já vem se tendo cobranças em cima disso. E outra é por conta do número de afastamento. O número de pessoas com burnout, ansiedade, depressão, ele vem aumentando. Ou seja, os quadros funcionais, eles estão diminuindo. Na palestra que eu falei da FATEC, eu estava estudando sobre algo que eu desconhecia, que é o presencismo. Já ouviu falar esse termo? Já ouvi falar. Eu não conhecia. E eu fiquei bem admirada que, de fato, né, às vezes a pessoa ela está no trabalho, mas ela não está de mente, É isso mesmo. de presença. Então, está, mas não está. A gente fala, né, tá de corpo, ela só tá a matéria lá. Verdade. E, infelizmente, isso ele é um resultado também de estafa mental, porque às vezes a pessoa ela tá sobrecarregada, ela não falta, ela tá ali, só que ela não produz com qualidade, ela não tem eficácia, ela não consegue desempenhar com eficiência, mas ela tá ali no presencismo. Então, eu acredito que as empresas estão mais preocupadas porque elas estão vendo que a mão de obra está caindo. Sim. O serviço ele vai ficando desqualificado. E ela tem essa preocupação, porque a gente sabe que, no fundo, a empresa que investe no funcionário, ela vai lucrar mais. Isso é fato. Quando você estimula, quando você investe, quando você traz formas, o trabalhador, quando ele está com bem-estar, quando ele está com saúde mental, ele vai produzir mais. Isso é uma consequência. Então, eu acredito que elas estão mais propensas a esses temas. Eu já dei palestra em algumas empresas, inclusive falando de motivação, saúde mental, até letramento racial. Então, assim, elas estão mais abertas e também porque precisa
precisa acompanhar o tempo, né? Hoje em dia já tem mais algumas exigências, né? A gente já não pode mais falar de qualquer jeito. Comunicação não violenta é um tema muito forte hoje em dia dentro da empresa, até para o líder não recair em assédio moral. Então, eu acredito que eles já estão mais abertos também para se prevenirem, né? Não, e o afastamento de um funcionário hoje, para uma empresa, muitas vezes dá um prejuízo imenso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, aquele profissional, ele é um profissional importante naquela estruturação da empresa. E você sabe, Joyce, que uma coisa que chama muito a atenção é a questão do vício, né? Porque, por exemplo, o vício de bebida existem há séculos, né? Existe há séculos. O vício do cigarro existe há séculos. Mas o vício das redes sociais, o vício da tecnologia, que leva as pessoas a novas doenças, isso daí é relativamente novo. E aí, diante dessa situação que eu estou colocando para você, né, nesse momento, na sua avaliação, como enfrentar essas dificuldades do nosso dia a dia que vivemos atualmente? Eu sou muito fã da conscientização. Eu acho que tudo a gente precisa conscientizar. Então, hoje em dia, não dá mais para você esconder certas conversas. Antigamente a gente tinha muito disso. Ai, não vou falar de cigarro com meu filho. Ai, eu não vou falar disso por enquanto. Hoje não. Hoje eu sou muito fã da conscientização. Então, a gente precisa trabalhar às claras como o celular, ele pode ser um veneno. Hoje o celular, ele mata. O jogo do tigrinho é um caso. Isso. É através dele que pessoas estão cometendo suicídio. Então a gente precisa o quê? Falar mais às claras e trazer mais formas de prevenção. O SUS já tem implementado, né, linhas de trabalho para lidar com vícios online, e a gente precisa sempre tornar aquilo público. Então, eu na minha página, o que eu sempre falo? Olha, precisou de alguma coisa? Tem o CVV que é 188, tem esse que é no SUS, tem esse que é particular, tem esse aplicativo que ajuda. A gente precisa tornar mais claro para colaborar. Divulgar isso. Né? Mas precisa bater mais firme nisso, né? Com todo o respeito, assim, né? Por que durante um tempo a gente ficou até aqui, use camisinha, use camisinha, use camisinha, use camisinha. Você lembra, né? Que era cartaz em todo lugar. Verdade. Por quê? Porque precisava bater para diminuir, né, as contaminações, os contágios e tal, né? Então, assim, a gente precisa divulgar mais, precisa bater mais na tecla de, isso é um problema, você precisa controlar, tira um tempo. O Instagram, ele mostra quanto tempo que você fica, coloca um limite, eu não consigo zerar, mas qual que é o mínimo confortável? Precisa se falar mais. As pessoas, elas precisam saber que isso pode virar uma doença, porque até então tá todo mundo achando que é só um hobby, que é só um joguinho, que é só um lazer, entende? Aí fica difícil a gente tratar, né? Quando a pessoa ela não compreende o tamanho do monstro. Ô Joyce, o nosso bate-papo está terminando. Mas eu gostaria imensamente, antes da gente finalizar, qual é a mensagem, ou o recado que você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando nesse momento, em cima de tudo isso que nós conversamos hoje, que muita gente, obviamente, se identificou, né? E viu que se passa por uma situação de ansiedade, mas caso não passe, com certeza conhece alguém que sofra de ansiedade. Qual é a mensagem? Bom, eu acredito que o ser humano ele pode ter várias dores e isso não tem problema nenhum. Nós precisamos aceitar
a nossa realidade, de repente a gente está com algum quadro naquele momento, a minha mensagem é: existem locais que estão preparados para te ajudar, para receber. Eu e minha sócia, a gente fundou o método Ser Mais Pleno, que ele trabalha saúde física e saúde mental. Então, uma pessoa, Legal. quando ela vem até nós, às vezes ela está com insônia, pode ser uma inflamação do corpo, pode ser um problema com relação à parte hormonal, ou pode ser de saúde mental, e a gente consegue acolher por um todo. Ali a gente consegue também trabalhar essas práticas integrativas, suplementação. Então, hoje em dia, existem vários profissionais que estão capacitados e especializados para atender. O primeiro passo é: não se envergonha, não se sinta mal. E principalmente, que nem lá no Ser Mais Pleno, nós não temos julgamento, nós estamos ali de braço e ouvido aberto para receber. E as pessoas não precisam ter medo de procurar, porque às vezes elas acham que eu vou ser julgado, eu vou ser apontado. E não é assim. Graças a Deus, hoje a gente sabe que no Brasil existem ótimos profissionais e está todo mundo buscando se aperfeiçoar, se especializar, porque tá uma corrente muito grande, né? As coisas elas estão se alastrando, mas a gente vem se moldando. E avançando muito rápido também, né, muito Joyce? rápido, mas a gente já tem possibilidade de atendimentos online, presencial, é tudo tão encaixável que você não cuidar de você é uma negligência sua por motivo totalmente não aceitável, porque hoje até a parte do bolso ela é acessível, sabe? É realmente algo do você só precisa querer se cuidar. Então, tanto eu como a Vera estamos à disposição, pessoal. Posso falar do arroba nosso? Pode, claro. Sigam a gente lá no Ser Mais Pleno, @Ser Mais Pleno no Instagram. A gente tá lançando agora uma proposta bem legal, é cabível para todo o público, sabe? E vocês vão gostar, é uma proposta que pega até essa parte de missão, proposta, até a parte espiritual, porque a gente acredita que é um pilar que precisa ser trabalhado. E não deixem de cuidar de vocês. Eu falo que você é incrível demais para ficar sofrendo sozinho. Nós não viemos na Terra para sofrer. Nós estamos aqui para ser feliz e ajudar ao próximo, não é isso? Então eu tô aqui para ajudar vocês. Procurem a gente na rede social e eu tô à sua disposição. Se você precisar da minha ajuda, pode contar comigo, tá bom? É minha missão também te ajudar. Muito Joyce Martins, muito obrigado. Feliz, né, com esse bate-papo nosso. Eu acho que a gente teve a oportunidade de levar para quem nos acompanha, né, um tema tão importante, né, tão recorrente, que é essa questão da ansiedade, né, que pode levar a uma depressão, quer dizer, então pode levar a um caso bastante grave. Obrigado demais, viu? Prazer conversar com você, viu? Muito obrigada. E, gente, veja e reveja o episódio desse bate-papo com a Joyce Martins quantas vezes vocês quiserem, né, no canal do Panorama de Negócios no YouTube. Eu já tá o convite para você que está nos acompanhando para um próximo episódio, porque a gente sempre traz um tema bastante interessante que com certeza vai interessar para você, vai interessar para sua família ou vai interessar para o seu amigo. Então, até a próxima. Um grande abraço para vocês.